Amigos e amigas, vamos a mais uma liturgia da palavra que eu transmito nos meus endereços telemáticos, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Você vai ao YouTube, onde tem mais de 10.000 vídeos à sua disposição. Se você digitar Paulo Roberto Maciel, Maciel, no campo de busca do Google, vai chegar lá. Liturgia referente à sexta-feira, dia 30 de agosto de 2024, 21ª semana do tempo comum na Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana, no ano B, em que se enfatiza mais o Evangelho de São Marcos, no domingo. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, no rito temos a missa escolha com o ofício do dia. Então eu faço isso para ser um ajudador dos nossos presidentes de celebrações. Aqui eu pesquiso em sites fidedignos, como o revista.arautos.org e o novaaliança.com.br. Antífona da entrada: inclinai, Senhor, o vosso ouvido para mim e escutai-me. Salvai vosso servo que confia em vós, meu Deus. Tende compaixão de mim, Senhor, pois clamei por vós o dia inteiro. É o Salmo 85, versículos 1 e seguinte. Oração da coleta. Rezemos, coloque suas intenções. Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis no único desejo, concedei ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo nossos corações estejam ancorados lá onde se encontram as verdadeiras alegrias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Primeira leitura da primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos do 17 ao 25. Irmãos, de fato, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar a boa nova da salvação, sem me valer dos recursos da oratória, para não privar a cruz de Cristo da sua força própria. A pregação a respeito da cruz é uma insensatez para os que perdem, mas para os que se salvam, para os que se perdem, mas para os que se salvam, para nós ela é poder de Deus. Com efeito está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e frustrarei a perspicácia dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde o mestre da lei? Onde o questionador deste mundo? Acaso Deus não mostrou a insensatez da sabedoria do mundo? De fato, na manifestação da sabedoria de Deus, o mundo não chegou a conhecer Deus por meio da sabedoria. Por isso, Deus houve por bem salvar os que creem por meio da insensatez da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos, os gregos procuram sabedoria, nós, porém, pregamos Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, insensatez para os pagãos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, esse Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Pois o que é dito insensatez de Deus é mais sábio do que os homens, e o que é dito fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial. É o Salmo 32 na Bíblia Vulgata e 33 na Bíblia de tradução do texto hebraico. Versículos 1 ao 2, 4 ao 5, 10º a B, 11, refrão 5º B. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Repitamos: transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Aos retos fica bem glorificá-lo. Dai graças ao Senhor ao som da harpa, na lira de 10 cordas celebrai-o. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor, pois reta é a palavra do Senhor, e tudo que ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra a sua graça. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor.
O Senhor faz, ou melhor, o Senhor desfaz os planos das nações e os projetos que os povos se propõem. Mas os desígnios do Senhor são para sempre, e os pensamentos que ele traz no coração de geração em geração vão perdurar. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Repitamos, transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho com um trechinho de Lucas, capítulo 21, versículo 36, e depois vamos proclamá-lo. A proclamação do Evangelho será com Mateus, texto de Mateus ou Levi, capítulo 25, versículos do 1 ao 13. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Vigiai e orai para ficardes de pé ante o Filho do Homem. Para ficardes de pé ante o Filho do Homem, vigiai e orai. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: o reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite ouviu-se um grito: o noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento, e a porta se fechou. Por fim chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia, nem a hora. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos agora às reflexões, vamos saber um pouco mais sobre as leituras. Aqui no livro Dia a Dia com o Evangelho, temos uma explicação. Outro ensinamento de Jesus sobre a vigilância. Ele compara o reino de Deus, o reino dos céus, a 10 virgens, 5 sem juízo e 5 prudentes. O noivo é Jesus, que vem para ser recebido pelos discípulos alertas e preparados. Virgens prudentes, enquanto os discípulos desprevenidos e infiéis, virgens sem juízo, experimentam a exclusão final. A parábola pretende convencer os cristãos a viver fiel e honestamente a serviço do reino. Qual foi o erro das virgens sem juízo, das imprevidentes? Não estavam preparadas para a chegada do noivo. Elas representam os discípulos que não levam a sério as advertências de Jesus. Não conhecer o momento de sua chegada requer atenção e prontidão. Com a parábola, aprendemos que nosso encontro com Jesus não deve ser improvisado à última hora. A morte cristã se prepara mediante uma autêntica vida cristã. Outra reflexão está no livro Palavra e Vida. Vejamos o que está escrito aqui. Na antiguidade, as bodas eram diferentes do que acontece nos dias de hoje. Nas bodas, antigamente, as donzelas eram as encarregadas de preparar a festa final, o encontro entre o noivo e a noiva.
Assim se entende facilmente que 5 daquelas donzelas foram realmente insensatas. Não haviam preparado azeite suficiente, nem mesmo para a espera. Nós cristãos somos hoje os encarregados de preparar o encontro definitivo entre Cristo e a humanidade, os responsáveis por preparar a celebração de banquete do reino. Teremos nós azeite suficiente? Não aconteça que permaneçamos fora do banquete quando chegar o momento de com ele entrar. Agora deixa eu ver aqui, vamos saber uma reflexão de Antônio Carlos Santini. Ele é a liderança da comunidade católica Nova Aliança. E-mail santini@novaalianca.com.br. Diz o seguinte: fechou-se a porta, é o título da liturgia comentada do Santini, baseada em Mateus 25, versículos do 1 ao 13. Nós temos um tempo, temos uma vida, somente uma, conforme ensina a carta aos Hebreus. Só se vive uma vez e logo após nossa morte segue-se o juízo que decide nossa eternidade. Leia o capítulo 9 da carta aos Hebreus, versículo 27. Pintemos a mesma cena em cores mais vivazes. Deus preparou-nos um banquete, a festa das núpcias do Cordeiro, seu Filho, e espera que fiquemos atentos, despertos, preparados para o grito que se ouvirá no meio da noite fechada de nossa história. Aí vem o noivo chegando, Jesus Cristo voltando. Neste momento, quem estiver preparado entrará para o festim. Quem chegar depois achará a porta fechada. Eram 10 as virgens, símbolo da alma à espera do Senhor. 5 delas sábias, 5 insensatas. Prefiro a tradução antiga, 5 prudentes e 5 loucas. Temos uma escolha entre a prudência e a loucura. A prudência deriva certo azeite que foi acumulado, reserva para a hora H. A loucura consiste em não levar a sério a urgência da hora e cochilar sem óleo do espírito. Para o místico russo do século XIX, São Serafim de Sarov, o azeite que alimenta a chama das lâmpadas noturnas é o próprio Espírito Santo. Sem ele, ficamos nas trevas. Com ele, nossas lamparinas se acendem e acompanhamos festivos a entrada do Cordeiro de Deus para o banquete nupcial. Em nossa vida há muitas formas de cochilar. Concentração exclusiva no trabalho, na carreira, nos negócios, isto é, em ganhar a vida como se não houvesse lá no alto um pai providente. Uma corrida tresloucada em busca do sucesso, saltando de palco em palco, de projeto em projeto, de produção em produção, uma luta encarniçada para tomar posse e conservar o poder, usando para isso todos os meios e procedimentos, custe o que custar, doa a quem doer. Isso é loucura, diz o Evangelho, loucura que nos distrai do essencial, o amor de Deus, o amor ao próximo, ao mesmo tempo que nos fragmenta a alma, dilacera o corpo e entreva o espírito, pura loucura. Enquanto isso, os pequeninos que tudo esperam do Senhor dedicam seu tempo à oração e ao serviço aos irmãos, à meditação da palavra e a vivê-la no dia a dia, no convívio fraterno e à adoração. Assim as lâmpadas permanecem com o óleo da vida, a presença atuante do Espírito de Deus que permite caminhar na penumbra enquanto não chega a aurora. A aurora vai chegar, a luz vencerá as trevas, o noivo não tarda a chegar, mas quando chegar estaremos despertos. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Ficarei de pé na torre de vigia. Abacuque, capítulo 2, versículo 1. Vamos agora aos santos do dia, porque os santos fizeram o que Jesus mandou e são, então, exemplos para nós. Santo do dia 30 de agosto, santos, 2 santos, que comemoramos juntos. São Félix e Santo Adalto, mártires do século IV. Foram martirizados em Roma nos primeiros séculos da Igreja. Conforme texto do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, a história dos 2 santos ficou marcada na história da Igreja, que foi
dedicado, ficou tão marcada na história da igreja que foi dedicado o mesmo dia de celebração para esses dois mártires. Poucos são os registros encontrados sobre Félix e Adalto, que são celebrados juntos no dia de hoje, 30 de agosto. As tradições mais antigas dos primeiros tempos nos narram que eles foram perseguidos, martirizados e mortos pelo imperador Diocleciano. Isso aconteceu no ano 303. A mais conhecida tradição diz que Félix era um padre e tinha sido condenado à morte por aquele imperador. Mas quando caminhava para a execução, foi interpelado por um desconhecido. Afrontando os soldados do exército imperial, o estranho se declarou espontaneamente cristão e pediu para ser sacrificado junto com ele. Os soldados não o questionaram. Logo após decapitarem Félix, com a mesma espada decapitaram o homem que tinha tido a ousadia de desafiar o decreto do imperador Diocleciano. Nenhum dos presentes sabia dizer a identidade daquele homem, por isso ele foi chamado somente de Adalto, que significa aquele que recebeu junto com Félix a coroa do martírio. Ainda segundo essas narrativas, eles foram sepultados numa cripta do cemitério de Comodila, próximo da Basílica de São Paulo, fora dos muros. O Papa Cirício transformou o lugar onde eles foram enterrados numa basílica. O cemitério de Comodila e o túmulo de Félix e Adalto foram reencontrados no ano de 1720, mas vieram a ruir logo em seguida, sendo novamente esquecidos e suas ruínas abandonadas. Só em 1903 a pequena basílica foi definitivamente restaurada, descobrindo-se um dos mais antigos afrescos cristãos, no qual aparece São Pedro recebendo as chaves na presença dos santos São Paulo, Santo Estevão, São Félix e Santo Adalto. Santo do dia 30 de agosto, São Pamáquio, falecido em 410. Foi um senador romano, muito amigo de São Jerônimo, tendo ficado viúvo, dedicou-se à vida da piedade e obras de caridade. Segundo o site Católico App, senador romano cristão em 387, Pamáquio tornou-se monge e decidiu dedicar a sua vida aos pobres. Foi um dos fundadores de uma hospedaria na Foz do Tibre, que acolhia gratuitamente peregrinos pobres e enfermos. Contribuiu para a construção da Basílica dos Santos João e Paulo, no bairro Colina Célio, em Roma. Santo do dia 30 de agosto, São Fiacre, ou Fiacro, eremita, falecido em 670, originário da Irlanda, estabeleceu-se na França em lugar solitário. Ali construiu o mosteiro que deu origem ao povoado de Saint-Fiacre. Conforme o site Canção Nova, São Fiacre, ou São Fiacro, nasceu de família nobre na Irlanda e foi educado sob os cuidados de um bispo de eminente santidade, que teria sido, segundo alguns, Conan, o bispo de Sodor, ou das Ilhas Ocidentais Hébridas Exteriores. Considerando todas as vantagens do mundo como simples escória, São Fiacre deixou sua terra e amigos na flor da idade e, junto com alguns piedosos companheiros, navegou até a França em busca de um retiro no qual pudesse se dedicar a Deus, escondido do resto do mundo. A divina providência o conduziu até São Faro, que era bispo de Meaux e eminente santidade. Quando São Fiacre se dirigiu a ele, o prelado, encantado com os sinais de virtude e extraordinário talento que descobriu nesse estrangeiro, deu-lhe um abrigo solitário em uma floresta chamada Breuil, que era seu patrimônio, a 2 léguas de Meaux. Neste lugar, o santo anacoreta limpou o solo das árvores e sarças, fez para si uma cela com um pequeno jardim e construiu um oratório em honra à Santíssima Virgem Maria.
no qual passava grande parte de seus dias e noites em devota oração. Cultivava o jardim e trabalhava com as próprias mãos para sua subsistência. Levava uma vida extremamente austera e apenas algumas necessidades ou chamado de caridade podia interromper os seus exercícios de oração e contemplação celestial. Muitos recorriam a ele em busca de conselhos, e os pobres em busca de alívio. Porém, seguindo uma inviolável regra entre os monges irlandeses, jamais permitiu que qualquer mulher adentrasse os limites do seu eremitério. São Kilian, um irlandês de sangue nobre, ao retornar de Roma, visitou São Fiacre, que era seu parente, e ao passar algum tempo sob sua disciplina, foi orientado, com autorização dos bispos, a pregar naquela diocese e nas circunvizinhanças. Realizou tal missão com admiráveis frutos de santidade. São Fiacre faleceu por volta do ano 670, em 30 de agosto. São Fiacre, rogai por nós. Santo do dia 30 de agosto, São Bonônio, abade, faleceu em 1026. Seguiu a vida eremítica no Egito e no Monte Sinai. Ao retornar à Itália, foi nomeado abade do mosteiro de Laussédio. Santa do dia 30 de agosto, Santa Margarida Ward, mártir do século XVI. De origem nobre, foi morta durante o reinado de Isabel I da Inglaterra por ter ajudado um sacerdote a fugir da prisão. Santo do dia 30 de agosto, Beato João Juvenal de Ancina, bispo, faleceu em 1604. Foi um jovem médico que ingressou na congregação do oratório e destacou-se como ardoroso pregador em Nápoles, na Itália, antes de ser nomeado bispo de Saluzzo. Santa do dia 30 de agosto, Beata Maria Raffles, virgem, faleceu em 1853. Dirigiu com ânimo, em meio a muitas dificuldades, a congregação das Irmãs da Caridade de Santana, por ela fundada em Saragoça, na Espanha. Santo do dia 30 de agosto, Beato Alfredo Ildefonso Schuster, bispo, faleceu em 1954, foi um monge beneditino, abade de São Paulo Extramuros, em Roma, e mais tarde arcebispo de Milão. Santo do dia 30 de agosto, Beato Eustáquio van Lieshout, presbítero, faleceu em 1943, um sacerdote de origem holandesa, pertencente à congregação dos Sagrados Corações, falecido em Belo Horizonte, favorecido com o dom da cura, alcançou fama de santidade ainda em vida. Vamos saber deste beato? Segundo o site cançãonova.com, Humberto van Lieshout, nome holandês, eu não sei se a pronúncia é essa, Lieshout, Humberto van Lieshout, conhecido como Venerável Padre Eustáquio, nasceu em 3 de novembro de 1890, na Holanda. Passou o fim de sua vida no bairro Celeste Império, em Belo Horizonte, Minas Gerais, celebrando missas na Capela Cristo Rei. Andava pela região atendendo pessoas e resumindo sua missão em 2 palavras, saúde e paz, numa atitude de fé e amor ao próximo. Em 10 de dezembro de 1913, o padre iniciou o noviciado canônico em Tremelo, na Bélgica. Fez votos temporários de pobreza, castidade e obediência como religioso da Congregação dos Sagrados Corações, no dia 27 de janeiro de 1915. E os votos perpétuos 3 anos mais tarde. Em 10 de agosto de 1919, após cursar filosofia e teologia, foi ordenado sacerdote por Dom Henrique Hopmans, bispo da diocese holandesa de Breda. Até agosto de 1924, trabalhou como auxiliar do mestre de noviços, vigário paroquial de Holofernesveen, e exerceu em 1920 o ministério sacerdotal em Maasluis, nas proximidades de Roterdã, na Holanda.
cuidando de famílias belgas que, em 1914, tiveram que deixar sua pátria por causa da invasão alemã. No dia 15 de julho de 1925, Padre Eustáquio e seus irmãos de congregação chegaram a Romaria, no Triângulo Mineiro. Assumiram a pastoral do Santuário Episcopal e da paróquia Nossa Senhora da Abadia de Água Suja e das paróquias de São Miguel de Nova Ponta e Santana de Indianápolis, todas na arquidiocese de Uberaba. Ao padre Eustáquio coube a função de vigário paroquial com prioridade aos serviços de atendimento às comunidades da sede de Nova Ponte e todas as suas capelas. Em 26 de março de 1926, tornou-se reitor do Santuário Nossa Senhora da Abadia, pároco das 3 paróquias citadas e da paróquia de Iraí de Minas. Assumiu também as responsabilidades de conselheiro da Congregação dos Sagrados Corações do Brasil. Ao ministrar suas orientações pessoais, ações curativas de enfermidades físicas, Padre Eustáquio falava da disposição de Deus em curar as pessoas integralmente. Sempre que possível, indicava medicamentos naturais de fácil aquisição e uso seguro. Para tanto, seguia, com critério, as orientações medicamentais do Manual de Medicina no Campo, um compêndio de medicina natural e de primeiros socorros que ele sempre carregava no bolso da batina ou na valise. Muitas pessoas que necessitavam de ajuda, na falta de farmacêutico ou médico, o procuravam. De Romaria, foi transferido para Poá, em São Paulo, onde continuou seu trabalho incentivando lideranças religiosas. Com a notícia de fatos referentes às suas bênçãos, seguidas de curas, o número de pessoas começou a aumentar. Por causa do transtorno, foi enviado para Araguari e ficou um tempo em reclusão, onde continuou mantendo comunicação por carta com outras pessoas, principalmente seu padre amigo Gil. A 12 de fevereiro de 1942 foi titular da paróquia de Ibiá, até ser transferido para Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, em 7 de abril do mesmo ano. Chegou à capital mineira sem alarde, já que era nacionalmente venerado como santo e taumaturgo. Mesmo com a discrição, logo nos primeiros dias, muitas pessoas o procuraram na Capela Cristo Rei, no bairro Celeste Império, pedindo bênçãos e curas. Como a capela era muito distante do convento dos frades franciscanos, onde os padres dos Sagrados Corações se hospedavam, o padre Eustáquio, por praticidade, alugou uma casa a 1 quilômetro da igreja. Em 9 de setembro de 1942, o então prefeito da capital, Juscelino Kubitschek, que viria a ser presidente futuramente, que se considerava beneficiado por um milagre, doou à paróquia um terreno onde foi construída a Igreja dos Sagrados Corações. Olha, nesse dia, após a cerimônia, o padre Eustáquio disse a alguns membros da Comissão Pró-Construção da Matriz: "Não verei o fim da guerra. Comecei a igreja, mas não a terminarei." Em agosto de 1943, em Belo Horizonte, o padre Eustáquio demonstrou aparência abatida e cansaço. Na manhã do dia 23, ainda febril e muito abatido, dirigiu-se à igreja para rezar a missa. Ao fim, dirigiu-se à sacristia, sentou-se num banco e desfaleceu. Os médicos o examinaram, mas não houve dúvida no diagnóstico: tifo exantemático, devido a uma picada de carrapato. O padre Eustáquio permaneceu rezando ali, embora dissesse que não sobreviveria. Recebeu o sacramento dos enfermos, mas chamava ansiosamente pelo amigo padre Gil. Enquanto aguardava, fez a renovação dos votos religiosos, pressentindo que a morte estava perto. No dia 30 de agosto, o padre Gil conseguiu chegar para ver o amigo. Vendo-o à porta, padre Eustáquio, em esforço heróico, tentou erguer-se do leito. Com voz serena, disse-lhe: "Padre Gil, graças a Deus!" E desfaleceu-se derradeiramente. Após sua morte, foi atribuída a ele a cura de um câncer de um devoto, constatada clinicamente e comprovada cientificamente. Esse relato consta do processo para sua beatificação
iniciada em 1997. Outros casos de curas e milagres também são relatados por várias pessoas. O padre Eustáquio costumava dizer que sua vocação era amar e fazer amar a Deus. Em 15 de junho de 2006, o cardeal José Saraiva Martins, prefeito da Congregação das Causas dos Santos, presidiu a solenidade de beatificação do padre Eustáquio no estádio de Belo Horizonte. Beato Padre Eustáquio, rogai por nós. Olha que história lindíssima, né? Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus é o que eu desejo para todos vocês que acompanham meus endereços telemáticos. Paulo Roberto Maciel, YouTube, Facebook, blog e Instagram. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente. Ele proverá aquilo que você deseja se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde diariamente as nossas dúvidas, disse que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando fazemos uma súplica. Sim, não ou espere. A melhor resposta ele nos dará, mesmo que seja um não, porque Deus é onisciente, Ele sabe tudo. Até na terra, nosso pai físico nos dá um não, vez por outra, porque sabe que é o melhor para o filho. E agora eu clamo do aramaico dialeto de Jesus, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus! Um dia ele voltará e será o juízo final. Esteja preparado para viver a vida eterna. Não vá para distante de Deus. Já pensou passar a eternidade distante de Deus? Vá para a vida eterna. Leia o Catecismo da Igreja Católica. Que obra importante, não é? Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos e omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco.